No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Tânia mal respira quando Jacques avança, dizendo que vai chamar a polícia para jogá-la atrás das grades, mas a mulher devolve o olhar com a frieza de quem guarda munição pesada. Antes que alguém entenda o que está acontecendo, Rosa pede para conversar com Vivian, certa de que a jovem é a única capaz de lhe trazer alguma lucidez naquele turbilhão. Longe desse clima sufocante, Cami e Rian circulam radiantes pela festa de noivado, distribuindo sorrisos e abraços enquanto recebem os convidados. É justamente nesse clima de felicidade que Samuel e Vivian surgem juntos, finalmente se permitindo viver o que sempre ficou atravessado entre eles. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Ricardo abre os olhos no hospital, assustado, confuso e imediatamente dominado pelo medo de que Jacques tente acabar com ele outra vez. A notícia chega rápido. Tânia corre para avisar Samuel que Ricardo despertou, temendo que o rapaz não tenha tempo de se proteger. Mas é a festa que vira pesadelo primeiro. Os convidados começam a passar mal, um efeito dominó de náuseas, desmaios e gritos que transforma o salão em uma cena de emergência. Tudo se mistura. Música interrompida, taças caindo, pânico generalizado. No hospital, o desespero segue outra trilha. Ricardo entra em choque, incapaz de reagir. E Jacques, como sempre rápido no golpe, aponta o dedo para Tânia, acusando-a de falsidade ideológica e insinuando que ela tem culpa no colapso do rapaz. Quando Samuel e Rosa chegam ao hospital, a imagem os destrói por dentro. O corpo de Ricardo já sem vida. Rosa cai em prantos. Samuel fecha o punho, engolindo a revolta. E Jacques, sem qualquer pudor, grita que Tânia é a responsável pela morte. Vendo o cerco se fechando, Tânia pega o celular e liga para Filipa, pronta para revelar o que ainda não teve coragem, e virar o jogo antes que Jacques a enterre de vez. Jacques ainda todas as suas conquistas ruírem como areia, escapando entre os dedos. O vilão percebe que o castelo que construiu, feito de manipulação, trapaça e conveniências. A verdade envolvendo a morte de Abel retorna com força devastadora, atingindo o empresário como uma sentença inevitável. O fantasma do crime, que ele acreditava ter enterrado em silêncio, reaparece com fúria, disposto a cobrar cada mentira dita, cada passo calculado, cada fio que ele puxou para conseguir o poder dentro da Boaz. Enquanto o cerco se fecha, Danilo assume a postura mais difícil de sua vida. Cansado de carregar a culpa, o rapaz toma uma atitude inesperadamente nobre. Decide se entregar. Ele caminha até a delegacia com o coração pulsando acelerado, consciente de que sua decisão tem peso histórico dentro da trama da novela. Ali, diante da delegada Valquíria, ele não esconde nada, nem tenta amenizar sua participação. Eu vim porque não dá mais para fugir. Ele afirma com a voz trêmula, mas firme o suficiente para provar que sua escolha é definitiva. Durante o depoimento, Danilo revela cada detalhe que havia tentado guardar às sombras. Ele explica como Jacques provocou a morte de Abel, como manipulou as circunstâncias para que o crime parecesse acidente e como usou a fragilidade emocional dele para conseguir acesso aos mecanismos que permitiriam cortar os freios do carro. A delegada escuta tudo com frieza profissional, anotando cada informação, cada lacuna, cada implicação judicial que se avoluma à medida que o cúmplice confessa. Nos próximos capítulos, a delegada passa a interpretar o cenário com precisão cirúrgica. Danilo não só confirma a culpa de Jacques, como também escancara a extensão da fraude. Ele assume sua própria parcela no desastre e deixa claro que, embora não tenha tocado diretamente no veículo, ofereceu o conhecimento técnico que tornou o crime possível. Valquíria, ao perceber o peso das informações, compreende que o caso se encaminha para um desfecho e não hesita. Autoriza a prisão preventiva do empresário. É a partir desse momento que a novela entra em um novo nível de tensão. Quando Jacques descobre que Danilo abriu a boca, seu sangue gela. Ele perde o controle por alguns instantes, mas logo tenta recompor sua máscara habitual. A polícia, agora munida de provas e depoimentos detalhados, avança rápido e o empresário percebe que ou age imediatamente
ou será algemado diante de todos que enganou. Então ele decide fugir. Sem pestanejar, sem hesitar, sem demonstrar nenhum sinal de desconforto, Jacques coloca em prática um plano antigo, preparado justamente para o caso de uma emergência como essa. Ele se despede de Rosa com falsa suavidade, de Davi com palavras calculadas e até de Ayla, usando um tom quase paternalista. Todos continuam completamente alheios ao que está prestes a acontecer. Apenas Samuel desconfia. O mocinho tenta interceptá-lo, tenta impedir a fuga, tenta se colocar entre o criminoso e a liberdade. Mas Jacques, ágil, desesperado e astuto, consegue escapar por um triz. Enquanto isso, a delegada Valquíria analisa o cenário com olhos afiados. A fuga de Jacques não é apenas uma tentativa de autopreservação. É uma ameaça em potencial. Um homem que mente com tanta facilidade e que já participou de um assassinato não pode ser subestimado. Ela monta uma força-tarefa especial, convoca agentes experientes e estabelece pontos de vigilância pela cidade. A ordem é clara. Jacques deve ser capturado antes que faça mais vítimas. A caçada se intensifica. As ruas se tornam tabuleiro de xadrez. Cada movimento do vilão é analisado com precisão. Rastros antigos são revisitados, câmeras são verificadas, informantes são acionados e a delegada amplia o raio de monitoramento na tentativa de prever o próximo passo do foragido. Mas Jacques sempre jogou com vantagem e sabe exatamente onde se esconder. Ele recorre à última pessoa que poderia comprometê-lo ainda mais. Tânia, a megera, que também já transitou entre crimes e alianças perigosas, não hesita em ajudá-lo. Nos próximos capítulos, o público verá Tânia criando rotas alternativas, fornecendo documentos falsos, desviando pistas, destruindo provas e oferecendo abrigo em locais onde a polícia jamais procuraria de imediato. Ela se torna a principal cúmplice do fugitivo, alimentando sua paranoia e, ao mesmo tempo, fortalecendo sua segurança momentânea. Os dois se escondem em um galpão afastado, depois em uma casa abandonada perto da estrada, depois em um quarto de fundos de uma pensão barata. Cada refúgio dura poucas horas, a pressão é constante. A polícia está sempre um passo atrás, mas nunca o suficiente para capturá-lo. Enquanto isso, a notícia da fuga toma conta da cidade. Rosa entra em choque ao perceber que foi manipulada mais uma vez. Davi tenta entender como não viu os sinais. Ayla questiona tudo o que acreditou sobre o homem que considerava um mentor. E Samuel, tomado pela raiva, promete que será ele quem colocará Jacques atrás das grades, custe o que custar. Do outro lado, Jacques começa a sentir o peso da própria ruína. Ele sabe que a vida que tinha acabou. Sabe que está esgotado, acuado, sem aliados de confiança. Mesmo assim, insiste em continuar fugindo, convencido de que ainda pode virar o jogo, ainda pode se reinventar, ainda pode escapar da justiça mais uma vez. E é aí que a novela ganha uma nova camada de tensão. A delegada Valquíria intensifica o cerco, Tânia se compromete cada vez mais, Danilo enfrenta as consequências de sua confissão e a população fica dividida entre choque, medo e indignação. Jacques passa a viver como um fantasma à margem da própria história. Cada amanhecer se torna um lembrete brutal de que sua vida luxuosa acabou, e agora o que resta é sobreviver na sombra das decisões que tomou. Exausto, paranoico e cada vez mais agressivo, ele começa a ter atritos com Tânia, que mesmo disposta a ajudá-lo, percebe que está se envolvendo em algo muito maior e muito mais perigoso do que havia calculado. Enquanto isso, a delegada Valquíria aprofunda a investigação e descobre detalhes que até então estavam ocultos. Ela percebe um padrão nos deslocamentos do foragido e entende que Jacques não está se movendo ao acaso. Ele está tentando chegar a alguém ou recuperar algo que deixou para trás. A polícia, então, redireciona esforços para monitorar pessoas de seu círculo íntimo, acreditando que ele poderá tentar contato novamente. Rosa, pressionada pela culpa e pela sensação de ter sido enganada desde o começo, decide cooperar com a delegada. Ela entrega informações que guardou por medo, incluindo locais onde Jacques costumava se esconder quando queria pensar longe dos problemas. Davi também presta depoimento,
revelando situações que até então havia considerado irrelevantes, mas que, para a Valkyria, encaixam peças fundamentais na rota de fuga do empresário. Ayla, profundamente abalada, tenta entender como foi capaz de confiar cegamente em alguém que sempre se mostrou calculista. A jovem revive conversas antigas e se lembra de frases soltas que agora soam como avisos tardios. Cada memória se transforma em evidência emocional do quanto esteve próxima do perigo. Samuel, por sua vez, se torna a peça-chave do time policial, já que conhece melhor que todos as reações do inimigo. Ele alerta Valkyria. Jacques não corre para longe, ele corre para onde acredita ter controle. Esse aviso muda o jogo. A delegada identifica que o foragido tenta se aproximar de uma propriedade rural que Jacques havia comprado secretamente. Um local isolado, com acesso difícil e pouca vigilância urbana. A equipe monta uma operação silenciosa, acreditando que poderá surpreendê-lo no momento exato em que tentar se instalar ali. Enquanto isso, Tânia começa a sentir o peso da perseguição. Ela recebe mensagens anônimas, percebe movimentações estranhas nos arredores dos refúgios e entende que está prestes a ser capturada junto ao comparsa. A tensão cresce entre ela e Jacques, principalmente quando ele afirma que, se necessário, usará qualquer pessoa como escudo. Esse comentário acende um alerta interno na megera, que por instantes se questiona se vale a pena arriscar tudo por alguém que sequer demonstra gratidão. A caçada atinge seu ápice quando a polícia finalmente identifica rastros recentes na área rural. Valkyria autoriza o cerco total e drones passam a monitorar cada centímetro do terreno. O clima é de respiração contida, como se qualquer movimento pudesse desencadear uma nova tragédia. Danilo se entrega à polícia por ser cúmplice na morte de Abel e recusa advogado para deixar a cadeia, e a decisão provoca um efeito dominó devastador. Danilo finalmente assumirá a culpa pela morte de Abel e tomará a decisão mais radical de sua vida: enfrentar a justiça sem defesa, de peito aberto, como se estivesse buscando a própria redenção a qualquer preço. A novela mergulhará fundo na queda moral, no arrependimento e nas consequências que começam a se espalhar como rastilho de pólvora pela família Boaz, pela polícia e pelos envolvidos direta ou indiretamente no crime que mudou a vida de todos. O público verá Danilo em um dos momentos mais vulneráveis desde sua primeira aparição na trama. Sem conseguir dormir, atormentado pelos flashes da noite em que explicou a Jacques como um carro perde completamente o controle ao ter os freios sabotados, ele finalmente se dará conta de que sua omissão foi tão grave quanto a ação do vilão. O rapaz, que até então vinha tentando convencer a si mesmo de que não fez nada com as próprias mãos, será esmagado pelos acontecimentos revelados por Tânia e pela conversa decisiva com Filipa, que funcionará como um espelho cruel, mostrando a realidade que ele se negou a encarar por tempo demais. O clima ficará ainda mais pesado quando Tânia, tomada por uma mistura de desespero e revolta, decidir desmascarar Jacques e Danilo de uma só vez. Tânia contará a Filipa, com riqueza de detalhes, tudo o que ouviu sobre a sabotagem no carro de Abel, inclusive a confissão do próprio Danilo sobre ter ensinado o vilão a cortar a mangueira responsável pelo sistema de frenagem. Filipa, já emocionalmente instável desde a tragédia, ficará transtornada com a revelação. Sua resposta será imediata. Ela irá atrás de Danilo, o encurralará e exigirá a verdade. O rapaz tentará se defender, argumentando que não imaginava que Jacques usaria aquilo para matar Abel, mas a viúva será incisiva ao afirmar que não existe curiosidade inocente quando alguém está lidando com um homem como Jacques. Esse embate deixará Danilo ainda mais destruído. Ele tentará fugir da conversa, se recusará a ir à delegacia naquele primeiro momento e se esconderá atrás de justificativas frágeis. Mas será apenas questão de tempo até que a consciência e o peso do olhar de Filipa o quebrem completamente. Jacques começa a sentir o cerco se fechar e reagirá com violência silenciosa. Enquanto Danilo entra em colapso, Jacques começa a perceber que algo mudou no ar. Telefones que antes tocavam, agora silenciam. Funcionários que lhe deviam favores começam a evitar contato. Até Mauro,
um de seus braços mais próximos dentro da Boaz, se mostra inquieto com os boatos que começam a circular nos bastidores da empresa. O vilão sentirá pela primeira vez a ameaça real de perder o controle. Ele pressionará Danilo discretamente, tentando garantir que o cúmplice mantenha a versão falsa sobre o acidente. Mas o rapaz, abalado e emocionalmente destroçado, não consegue mais sustentar a mentira com a mesma firmeza de antes. Daí em diante, a novela mostrará Jaques em um estado crescente de paranoia, disposto a qualquer coisa para evitar que Danilo se torne um traidor, desde manipulações pesadas até tentativas sutis de intimidação. Quando Danilo finalmente reunir coragem para admitir a verdade, será na frente de 3 pessoas que jamais imaginaram ouvir aquela confissão: Manuel, Léo e Marlon. A cena será uma das mais fortes da semana. Abatido com a voz trêmula, Danilo confessará que não apenas sabia da sabotagem, mas que ensinou Jaques a realizar o procedimento. Manuel ficará atônito, lembrando das vezes em que defendeu o rapaz dentro da própria delegacia. Léo se levantará, revoltado, perguntando se o amigo tem ideia do que causou à família de Abel. Marlon, inicialmente sem reação, ficará dividido entre o desejo de proteger Danilo e a consciência de que o amigo ultrapassou qualquer limite moral. Mesmo diante da indignação dos 3, Danilo não recuará. Ele avisará que já decidiu se entregar e que não quer perdão ou justificativas. Quer apenas assumir sua parcela de responsabilidade antes que Jaques afunde outras vidas. A cena em que Danilo aparece na delegacia será carregada de tensão emocional. O público verá o rapaz trêmulo, porém firme, entrando pela porta principal, caminhando até o balcão e dizendo com voz embargada: "Eu vim me entregar, sou cúmplice da morte de Abel." Manuel, que estará na delegacia justamente naquele turno, ficará completamente abalado. O policial pedirá calma, tentará entender todos os detalhes, mas Danilo estará decidido. Ele contará que quer dar seu depoimento formal, que quer ser preso e que não quer nenhum tipo de favorecimento. A bomba maior virá alguns minutos depois, quando Marlon chegar e pedir para acompanhá-lo durante o processo. Danilo recusará. E recusará também o advogado que Léo tentará contratar às pressas. Ele justificará dizendo que quem faz o que eu fiz tem que encarar o mundo de frente. Filipa, ao saber da decisão, irá até a delegacia desesperada, chorando, implorando que ele não jogue sua vida no lixo. Mas Danilo, quebrado por dentro, dirá que é o mínimo que ele pode fazer por Abel. A entrega de Danilo cairá como uma bomba dentro da Boaz. Nos corredores da empresa, funcionários começarão a comentar que o garoto se entregou, que tem coisa muito errada acontecendo, que a polícia deve estar chegando na diretoria. Jaques tentará manter a postura firme, mas ficará evidente que ele está perdendo o controle. Mauro, que antes era aliado, perceberá que apostar em Jaques pode ser uma sentença perigosa. E Samuel, ao saber da confissão de Danilo, terá certeza absoluta de que o rival está por trás da morte de Abel, reacendendo o desejo de expor Jaques de uma vez por todas, custe o que custar. A novela dará destaque ao drama emocional vivido por Filipa. Ela se sentirá traída, enganada e usada por todos ao seu redor. Em cenas intensas, ela lembrará de conversas com Abel, das últimas semanas de vida do marido, das pequenas desconfianças que ela ignorou por amor, tudo retornando com força, como se o passado estivesse cobrando sua dívida emocional. Filipa começará a investigar por conta própria, perguntando a pessoas da Boaz, revisitando mensagens antigas de Abel e até vasculhando objetos pessoais do marido. Ela verá sinais que não tinha percebido antes: mensagens apagadas, ligações suspeitas, anotações escondidas, e começará a montar o quebra-cabeça de forma silenciosa, perigosa. Enquanto isso, Danilo já estará na cadeia, dividindo espaço com criminosos comuns, dormindo em colchão fino e recusando qualquer tipo de privilégio. Ele pedirá apenas uma coisa a Marlon: que cuide de sua família enquanto ele não puder fazê-lo. Filipa vai viver momentos de puro terror. Depois que Danilo, tomado pelo pânico, entrega a viúva para Jaques,
o vilão age com a frieza de quem não teme limites. Ele decide interná-la à força numa clínica psiquiátrica afastada, um lugar onde o silêncio pesa mais do que as paredes acolchoadas e onde cada enfermeiro parece treinado para calar qualquer tentativa de resistência. Lá dentro, Filipa se vê reduzida, desacreditada, invisível, exatamente como Jacques queria. E enquanto isso acontece, o mundo ao redor começa a perceber que há algo muito errado. Nos corredores da clínica, Filipa caminha desnorteada, ainda com os pulsos marcados pela contenção. A cada passo, o desespero se agarra ao peito dela como se tivesse vida própria. Ela tenta argumentar com enfermeiros, médicos, qualquer pessoa que pareça um pouco mais humana, mas todos agem como se estivessem seguindo uma ordem hierárquica poderosa demais para ser questionada. "Eu não sou louca, eu fui sequestrada. Por favor, alguém me escute!" gritará ela, mas ninguém reage. O som ecoa, bate nas paredes frias, morre ali mesmo. Enquanto isso, na cidade, a notícia da morte de Ricardo continua se espalhando como uma sombra. Tânia, completamente abalada, percebe que carregar a verdade sozinha pode ser o maior erro da sua vida. Ela sabe que Ricardo morreu justamente porque tinha o vídeo que destruiria Jacques. E agora, mais do que nunca, ela sente que precisa agir. Só que ao descobrir que Filipa desapareceu de forma repentina, Tânia começa a se perguntar se não chegou tarde demais. A culpa, o medo e a sensação de que está sendo observada passam a acompanhá-la como um espectro. Samuel, por sua vez, recebe a bomba. Filipa havia procurado por ele. Havia contado que Jacques sabotara o carro de Abel. Tinha prometido entregar provas. Tinha falado em justiça. E agora, sumiu. Do nada. Samuel começa a juntar as peças e o quebra-cabeça que se forma aponta para um só nome: Jacques. Algo dentro dele desperta. Um instinto de proteção, uma raiva antiga, um senso de dever que grita mais alto do que qualquer cautela. O público verá Samuel iniciando uma busca silenciosa, porém implacável, para entender o que aconteceu com Filipa. Ele sabe que quando Jacques está envolvido, nada é coincidência. Enquanto isso, Danilo vive sua própria tortura interna. Ele não queria se meter nisso, não queria ser cúmplice, não queria sentir o pavor de, a qualquer momento, ver seu nome atrelado às atrocidades de Jacques. Mas já era tarde demais. Ao entregar Filipa, ele assinou um pacto invisível com o demônio. E o peso desse pacto começa a cobrar seu preço. Danilo passa noites em claro, repassando mentalmente a cena em que Filipa o olhou com desespero, suplicando para que ele acreditasse nela. Ele tenta se convencer de que não tinha escolha, que apenas se protegeu. Mas a consciência não o deixa em paz. Decidido a reparar parcialmente o estrago que causou, Danilo tenta descobrir onde Filipa está. É aí que ele procura Pam, pedindo a chave da casa da viúva para investigar algum rastro. Pam, desconfiada e ferida pela recente avalanche de intrigas envolvendo Jacques, recusa de imediato. "Eu não vou meter minha mão nessa história, Danilo. O que você está escondendo?" perguntará ela, com a voz trêmula. Danilo se embanana, tropeça nas próprias palavras, mas Pam percebe que há algo ainda mais sombrio por trás do pedido. Nas próximas cenas, esse embate terá consequências. Enquanto isso, Filipa tenta sobreviver dentro da clínica. Ela começa a reparar em detalhes sinistros. Portas trancadas mesmo durante o dia, pacientes sedados andando como sombras, câmeras posicionadas em ângulos que não deveriam existir, enfermeiros cochichando sobre a nova interna problemática. Tudo aponta para um fato. Aquilo ali não é uma clínica comum. É um depósito humano onde Jacques tem controle absoluto. E então surge Joana, uma funcionária jovem que tenta aparentar frieza, mas carrega nos olhos um lampejo de dúvida, talvez até de compaixão. Filipa implora a ela. Primeiro, Joana se mantém rígida, repetindo o protocolo como uma máquina programada. "A senhora precisa cooperar, Filipa. Seu quadro é delicado. Aqui estamos para ajudar." Mas Filipa percebe uma rachadura naquela fachada. Em um momento de vulnerabilidade, ela segura o braço da funcionária com força desesperada e sussurra:
Ele vai me matar. Você não entende. Eu não deveria estar aqui. Isso é um sequestro. Por favor, me ajude. A partir daí, um conflito interno nasce em Joana. Ela começa a observar Filipa de longe. Vê que a mulher não age como alguém em surto. Não grita sem sentido. Não fala coisas desconexas. Pelo contrário, sua lucidez é assustadora. E isso planta uma semente perigosa na cabeça da funcionária. Algo dentro dela começa a desconfiar que a clínica esconde muito mais do que prontuários e prescrições. Nos próximos capítulos, Joana será colocada diante de uma escolha que pode mudar todo o rumo da história. Enquanto Filipa tenta, a cada nova tentativa frustrada, encontrar uma brecha para escapar, Jacques se move nas sombras, preparando o próximo passo. Ele acredita que venceu, que silenciou a única testemunha que poderia derrubá-lo. E é justamente nessa zona de conforto venenoso que o vilão se torna ainda mais perigoso. Ele passa a construir álibis, manipular pessoas, forjar documentos e, sem saber, desperta a atenção de alguém inesperado. Mauro, o fiel escudeiro que começa a notar inconsistências demais. Filipa percebe que precisa agir rápido. Cada minuto na clínica torna sua situação mais perigosa e Jacques pode estar preparando algo ainda pior. Ela tenta memorizar as rotas, contar quantas portas têm trancas duplas, observar onde ficam câmeras e onde há cantos cegos. O desespero vira estratégia. A cada noite, ela finge calmaria, finge conformidade, finge que os sedativos estão fazendo efeito. Tudo para reduzir a vigilância ao seu redor. Em uma dessas noites, porém, algo acontece. Filipa escuta passos apressados no corredor, vozes tensas, recortes de frases que atravessam a porta. Ela não pode sair da cama hoje. O doutor não autorizou visitas. Reforça a sedação. O coração dela dispara. Ela entende que há algo prestes a mudar. E não para melhor. A adrenalina sobe como uma maré brava. Ela se esconde atrás da cama, posicionando-se de forma que possa ver quem entra. A porta se abre devagar. Uma enfermeira entra com uma bandeja. Filipa prende a respiração. A mulher deposita a medicação sobre a mesa e sai, voltando a trancar a porta. Filipa se aproxima e vê. Os comprimidos são muito mais fortes do que os que vinha tomando. Uma sedação profunda. Uma forma de silenciá-la de vez. Ela sente o pânico subindo de novo. Enquanto isso, Samuel começa a reunir informações por conta própria. Primeiro, pergunta a Tânia onde Filipa estava na última vez em que foi vista. Depois, começa a ligar para clínicas, hospitais, lugares afastados que poderiam servir de esconderijo. Ele sabe que Jacques não faria nada em lugares óbvios. Em paralelo, Mauro, desconfiado, começa a entender que o chefe está mentindo demais. O jeito como Jacques fala, como evita perguntas, como se irrita quando o nome de Filipa surge, tudo isso começa a corroer a lealdade de Mauro. De volta à clínica, Joana retorna ao quarto de Filipa num momento raro de coragem. Ela olha para os lados, checa se o corredor está vazio e entra rápido. Fechando a porta, sussurra: "Eu não posso te tirar daqui, mas talvez consiga impedir que te cedem hoje." Filipa agarra essa chance com a força de quem está se afogando e encontra um tronco para se apoiar. Joana recolhe as pílulas da bandeja e guarda no bolso, substituindo-as por comprimidos inofensivos. "Isso só te dá tempo", avisa ela. O doutor está desconfiado. Se perceber algo, pode piorar tudo. A notícia corre silenciosa pela clínica. A interna nova está ficando vigilante demais. Isso coloca Filipa oficialmente na mira dos profissionais mais rígidos do lugar. Ela percebe olhares longos, conversas interrompidas, portas que não deveriam estar trancadas estão, e as que deveriam estar abertas de repente permanecem fechadas. Sinais de alerta por toda parte. Enquanto isso, Danilo toma uma atitude desesperada. Sem conseguir a chave com Pam, ele resolve ir até a casa de Filipa mesmo assim. Força a janela, entra escondido e começa a vasculhar tudo em busca de algum vestígio que possa ajudá-lo a descobrir onde ela foi parar. Mas o que encontra
o deixa ainda mais nervoso. O celular de Filipa esquecido sobre a mesa, as mensagens não lidas, o rastro claro de que ela saiu às pressas. Ele se dá conta de que Jacques arquitetou algo muito maior do que imaginava. E agora Danilo teme ser a próxima peça descartável. Ricardo dá sinais de vida. O advogado, até então imóvel, entubado e com o destino praticamente selado pelos médicos, começará a reagir de maneira inesperada. Uma mudança tão brusca que fará enfermeiras correrem pelos corredores do hospital, chamando reforço, enquanto Tânia, ao receber a notícia, ficará paralisada na porta do quarto, sem saber se ousa se aproximar ou se recua, tomada pela culpa e pelo medo de encarar a verdade que ajudou a construir. E essa verdade é pesada. Ricardo sempre foi a peça final do quebra-cabeça que pode destruir Jacques. É ele quem guarda, com rigor, o vídeo proibido, o registro maldito, a gravação que desmonta qualquer defesa. Jacques sabotando o carro de Abel, transformando um ato covarde em fatalidade e logo depois fingindo surpresa diante do acidente. Era um material que ele jamais imaginou que alguém pudesse descobrir. Mas Ricardo descobriu. E por isso foi silenciado. A esperança de Tânia renasce com força. Ela vem carregando nas costas a existência desse vídeo e o peso de saber quem realmente matou Abel. Algo que a corrói noite e dia e que a deixa em constante conflito com o próprio passado. Agora, ao ver as mãos de Ricardo se mexerem, um piscar involuntário, um murmúrio quase inaudível, ela acredita que talvez o destino queira lhe dar uma chance de reparar tudo. Se Ricardo acordar, Jacques cai. Simples assim. Bastaria que ele repetisse, em voz alta, o que já estava registrado na memória do celular. Jacques, no entanto, percebe a movimentação incomum. E como um predador farejando perigo, ele rapidamente surge no hospital. Entra mascarando preocupação, mas seu olhar ágil vasculha o ambiente, tentando captar cada detalhe suspeito. E capta. O vilão franze a testa, respira fundo e fecha os olhos por uma fração de segundo. Ele reconhece um cheiro bastante específico no ar. O perfume de Tânia. Ele sabe o que isso significa. Tânia esteve ali novamente. Tânia continua rondando o quarto. Tânia está inquieta. Nada disso é bom. Nada disso é seguro. Sem perder tempo, o crápula volta a jogar charme venenoso, manipulando enfermeiras, tentando ganhar informações, pressionando discretamente qualquer funcionário que passe pelo corredor. Ele é o tipo de homem que tenta se antecipar ao caos. Mas desta vez, o caos já está formado. Ele é só o último a perceber. Enquanto isso, Ricardo, ainda frágil, desperta num susto. Seu olhar se move devagar, mas demonstra reconhecimento e medo. Em segundos, ele presencia o que sempre temeu. Tânia e Jacques discutindo diante de seu leito, como dois fantasmas do passado disputando espaço no mesmo quarto frio. A pressão sobe, seus batimentos disparam, monitores apitam, médicos correm. É muito estímulo para um corpo tão debilitado. No meio da confusão, há um instante dramático. Ricardo tenta articular uma palavra, tenta erguer a mão, tenta fazer o que sempre desejou, apontar Jacques como culpado, mas o corpo não suporta. O choque o atravessa como uma onda violenta e irreversível. E diante da presença daqueles dois, ele não resiste. O hospital inteiro fica em silêncio por um momento. É como se a morte pairasse sobre todos, arrastando consigo uma verdade que, ironicamente, fica ainda mais viva. Porque mesmo sem poder mais falar, Ricardo deixa um legado que ninguém poderá ignorar. Seu celular, aquele pequeno objeto técnico e aparentemente banal, se transforma no item mais procurado da novela. Um troféu perigoso, uma bomba prestes a explodir. O vídeo que mostra Jacques sabotando os freios do carro de Abel vira alvo de disputa, de desespero, de manipulação e de justiça. Tânia, tomada por uma mistura de culpa, revolta e sensação de libertação, decide jogar tudo no ventilador. Procura Filipa, abre o jogo de vez, revela como Abel realmente morreu, como Jacques sempre manipulou todos,
como o acidente jamais foi acidente. Filipa, chocada, sente o mundo virar de cabeça para baixo e essa revelação se espalha como pólvora. Samuel, ao ouvir uma parte da história, perde o controle ao imaginar o nome de Abel, a forma brutal como tudo aconteceu, e a verdade sendo distorcida por tanto tempo. Ele parte para cima do tio, em plena sala da mansão, derruba móveis, grita, exige o celular de Ricardo, tenta agarrá-lo à força, dizendo que precisa saber, precisa ver, precisa provar que Jaques destruiu a vida de alguém que ele admirava e que enganou a todos com um sorriso falso. Nos capítulos seguintes, a morte de Ricardo desencadeará um efeito dominó que nenhum personagem conseguirá controlar. O hospital vira cenário de sussurros, telefonemas urgentes e olhares desconfiados. Médicos tentam comunicar a notícia com cautela, mas o rumor corre mais rápido. Ricardo acordou, tentou reagir e morreu diante de Jaques e Tânia. Para muitos, coincidência demais. Para outros, a prova de que algo escuro estava se arrastando por trás das cortinas daquele quarto. Tânia sai cambaleando pelos corredores, sem ar, com a sensação de que o chão some a cada passo. A culpa pesa, a coragem pressiona. O medo tenta arrastá-la de volta para o silêncio. Mas algo muda dentro dela. Pela primeira vez, ela percebe que não há retorno. Ou ela fala agora, ou Jaques vencerá para sempre. Enquanto isso, Filipa, tomada por um misto de choque e raiva, tenta digerir as revelações de Tânia. As peças se encaixam de maneira assustadora. A morte de Abel nunca foi acidente. O sumiço do vídeo nunca foi acaso. E o comportamento de Jaques sempre foi mais do que arrogância. Era calculado, milimetricamente pensado para eliminar qualquer ameaça. Filipa sente o estômago embrulhar quando percebe que, por muito tempo, conviveu com um assassino achando que era apenas um homem difícil. E o clima fica ainda mais tenso quando Samuel reaparece, com o rosto marcado pelo confronto físico com o tio. Ele empurra a porta, encara Filipa e Tânia e diz que não vai descansar enquanto não encontrar o celular de Ricardo. O rapaz está inflamado, tomado por um senso de justiça que beira a fúria. Ele sabe que aquele aparelho é a chave para derrubar Jaques e suspeita que o vilão já esteja armando para recuperá-lo ou destruí-lo. Do lado de fora do hospital, Jaques liga para Macedo com a voz trêmula e os dentes cerrados. Ele ordena que o capanga vasculhe a casa de Ricardo, o escritório, o carro, qualquer lugar onde o celular possa estar escondido. A paranoia toma conta do vilão como nunca antes. Ele imagina Tânia mexendo suas peças em segredo, Filipa espalhando conversas, Samuel tentando inflamar o resto da família. Cada movimento passa a parecer ameaça. Cada silêncio, uma acusação. Mas Jaques não imaginava que naquele mesmo instante, um enfermeiro recém-contratado encontra uma pochete presa na parte inferior do leito hospitalar, caída entre fios e suportes metálicos. Algo que poderia ter passado despercebido para qualquer pessoa apressada. Porém, ao pegá-la, ele nota o peso e escuta o tilintar de algo rígido batendo contra o tecido. Seu olhar se fixa. O coração dispara. Ele abre devagar. E lá está, o celular de Ricardo. O rapaz leva um susto ao ver a tela quebrada e o estado do aparelho, mas percebe que ainda há carga. E sem pensar duas vezes, entrega o objeto à equipe administrativa do hospital como item de paciente falecido. Uma decisão burocrática que, sem ele saber, coloca o celular exatamente onde ninguém esperava. No arquivo interno, lacrado e catalogado com nome, data e prontuário. O destino, caprichoso, faz com que Tânia passe justamente pelo balcão segundos depois, reconhecendo a etiqueta presa ao saco transparente. Ela sente um frio na espinha. Aproxima-se devagar, como se uma força invisível a chamasse. E quando seus olhos veem o nome de Ricardo ali, ao lado do celular que ela julgava perdido, o mundo parece girar. Pela primeira vez, ela enxerga uma chance real de virar o jogo. Do outro lado da cidade, Filipa começa a preparar movimentos estratégicos.
Ela procura Rosa, que tem grande influência, e confidencia que algo muito grave está prestes a explodir. Rosa, sempre intuída, percebe que pode ser o momento perfeito para confrontar Jacques publicamente e finalmente dar respaldo a tudo que Filipa e Samuel vêm tentando denunciar. Mas Jacques não está parado. Ele sente um incômodo crescente, como se a qualquer segundo alguém pudesse surgir com uma prova definitiva contra ele. Ele se veste às pressas, pega as chaves do carro e dirige como um furacão até o hospital, decidido a recuperar o celular antes que alguém o veja. Seu rosto carrega uma fúria silenciosa, uma tensão que anuncia tempestade. No entanto, quando ele chega ao saguão, tudo muda. Ele vê Tânia de costas, segurando o saco transparente onde o celular está guardado. Seus olhos se arregalam, o pulso acelera, o sangue sobe. Ele jamais imaginou que ela encontraria o aparelho antes dele, e menos ainda que teria coragem de tocá-lo. Ela vira devagar. O olhar dos dois se cruza. A tensão é elétrica. As palavras se formam na garganta de Jacques, mas não saem. O hospital inteiro parece ficar em silêncio, como se o destino aguardasse qual dos dois fará o primeiro movimento.